inconsciente, né? Mas o homem não. O homem, o primeiro amor é a mãe, e ele se identifica, na melhor das hipóteses, com o pai, mas ele não é obrigado a se sentir homem, porque biologicamente veio com um corpo de homem. Então é mais direto, né? E muito interessante a gente ver que a maioria dos homens, quando você vai ver a mulher, fala assim, nossa, minha mãe é um saco. Aí você conhece a mulher dele, a mãe é dominadora, né? Vamos ver. A mulher é dominadora, só que ele não percebeu. Bom, vir a ser feminino, fazendo um bom uso das oportunidades. A primeira relação que se estabelece como modelo é a mãe, como eu falei. A mulher não quer ser homem, ela quer simplesmente ser mulher e reconhecida como tal. Vamos agora nos estender por alguns acontecimentos que acontecem na vida da mulher. Uma outra característica da feminilidade é que o corpo da mulher se transforma, por exemplo, todo mês, com a menstruação. Depois, com a gravidez, ela vai ficar com uma pessoa dentro dela e ela vai amamentar no peito dela. O homem nasce com um corpo determinado, na adolescência esse corpo se mostra diferente, né, crescido, e com outras funções, que a criança talvez não tivesse um acesso da inteligibilidade, mas ele não muda de corpo, né? O corpo dele não cresce para um lado, cresce para o outro, sai leite daqui e sangue ejacular, né? Não tem isso. Bom, o nascimento é a primeira experiência de angústia de todo ser humano, porque você é jogado, diz que é tonelada quando o útero contrai para botar um bebê para fora, diz que a força do útero é de tonelada. É uma coisa extraordinária, né? E o bebê vive que nem um peixe no aquário, né? É amortecido. Os movimentos dele, os barulhos, tudo chega a ele amortecido por esse colchão d'água. E ele é jogado de uma hora para outra num mundo onde ele encontra luz, sons que ele acha altíssimo, né? Por isso inventaram vários métodos para aliviar o bebê disso, né? O leboyer, nascer dentro d'água, não deu muito certo, não. Bom, então voltaram a... Mas quando o obstetra é uma pessoa sensível, quando o bebê nasce, ele pede para diminuir a luz da sala, né? Porque ele lembra disso, né? Bom, a mulher tem essa coisa também, chega numa idade, começa a escorrer sangue nas pernas dela, todo mundo olha para ela com uma certa malícia e cumplicidade, ninguém explica muito bem, e se explica, a questão não é informação, é a fantasia dela se juntar com uma informação. Porque, por exemplo, eu tinha uma adolescente comigo, então ela chegou para mim e falou que tinha tido uma relação sexual. Ela era bem menina ainda, 13 anos. Aí, pelo jeito que ela criou a cena, eu vi que era cena de novela, né? Mas é lógico que você tem que ouvir aquilo com respeito. Era a fantasia dela. Aí depois ela me perguntou, e como se fazem os bebês se eu já tive uma relação? Depois ela desmentiu. Tenho que ter várias, porque primeiro faz o pezinho, depois a perninha. Entendeu? Aí eu falei, bom, não é bem assim não. É da primeira vez se faz tudo. Porque ela estava lá. Bom, um dos problemas, né, que fazia com que a mulher fosse valorizada, e eu acho que isso é um interesse do homem, que a mulher e as filhas dele sejam inatingíveis. É o tabu da virgindade, né? Que hoje em dia é uma coisa que, falar nisso, meu Deus, o que é isso? Mas era uma coisa fortíssima. Por quê? Primeiro, que a mulher engravidava. Segundo, que os homens, se dizia que mulher ficava falada, o homem não ia casar com ela, dar o nome e os filhos. Ele ia se divertir com as outras, mas que casar e ter respeito era a mulher virgem, né? E algumas aceitaram essa história. E uma outra questão também, então, é a partir da pílula, a mulher passou a ter prazer, passou a ter uma vocação profissional, junto à vocação de ser mãe, e começou a pleitear a vocação de ser mulher. Porque se ela tinha prazer, né, a mulher que estava escondida atrás da mãe começou a desabrochar. Mas, para surpresa da gente, ela não engravidava mais toda vez que transasse. Ela podia escolher, né, quando ter filho, quantos filhos. Então parecia que o homem tinha virado um Deus que dominava
né, toda essa questão que era muito complicada para a humanidade. Já nessa época não se queria que tivesse muito filho, porque já havia uma certa explosão demográfica. Era no meio do século XX. Porque mais ou menos nos anos 40, a média de filhos era 5 e pouco por casal. E agora, por exemplo, eu estava lendo numa revista hoje em dia, não dá para substituir pai e mãe, porque as pessoas estão tendo 1,5 filho. Não existe meia pessoa, mas para substituir os pais, teria que ter 2 filhos, né? Para deixar a espécie sobrevivendo. Então está havendo um movimento até estranho contra a espécie, né? Mas por quê? Porque a mulher entrou em todos os campos, ficou muito satisfeita com aquilo, pôde organizar a vida e a gravidez de acordo com o desejo dela, mas o que apareceu? E as que não engravidavam, né? Aí surgiram, então isso, por exemplo, não se controlava. Se fazia tudo igual a todo mundo e algumas mulheres não engravidavam. E tem algumas hipóteses que está aumentando a esterilidade. Em épocas de crise, aumenta a homossexualidade, aumenta a esterilidade, que é uma maneira da sociedade se proteger. Onde é que a gente vê isso? Ratos. Você põe ratos, né, num espaço agradável para eles, que dê para eles terem um certo movimento e dá uma quantidade de comida que os mantém. Nós não somos ratos, nós já fizemos essa experiência e é um pouco parecido. E quando você começa a diminuir a comida, eles começam a ficar agressivos. Então, primeiro eles começam a se morder, às vezes um come o outro. Eles apresentam comportamentos que no homem a gente diria que é a homossexualidade, e as fêmeas ficam mais ou menos estéreis. Quando eles abrem as fêmeazinhas, né, para ver, o ovário dessa fêmea está igual ao ovário de uma mulher velha. Uma coisa assim como se... Né? Nas guerras também acontece isso, você sabe, né? O número de estupros numa guerra não corresponde ao número de nascimentos. Porque sob o estresse, né, que uma mulher, nessas guerras que a gente tem visto, de etnias, né, ela teve um filho aqui, há 1 ano atrás. Você vai examiná-la 1 ano depois, se ela passou por uma guerra, ela também tem o ovário de uma velha. É uma coisa assim, o estresse faz isso, né? E é como se ela não quisesse, assim, dar à luz àquele bebê, né? Os antigos consideravam também que a infertilidade era um problema da mulher, né? Um castigo. E as mulheres inférteis eram consideradas que tinham parte com o demônio. Eram bruxas, tinham parte com o demônio e eram desprezadas. Até no Novo Testamento tem um pedaço que o Cristo diz assim, que a mulher que não teve filhos é uma figueira brava e que deve ser cortada na raiz. Você imagina as coisas, né? Bom, tem esse pedacinho. Mas então surgiram isso é que eu queria falar. Se sacralizava a figura materna não era um objeto sexual. E as irmãs, de um modo geral, também. Porque aí entra a interdição do incesto, uma opção de questões sociais. Mas surgiu então a necessidade de os médicos começarem a examinar ovulação, todo esse período, né, que o bebê, que a possível gravidez ocorre ou não. E foi interessante porque há 30 anos atrás, ou 40, nenhum homem era examinado. Então as mulheres, como elas passam mais tempo com o bebê, e realmente tem mais etapas que se passam no corpo da mulher, não engravidou, a mulher tem problema, e assim, entre reis, elas eram inclusive desprezadas. Não sei se vocês lembram, que isso é muito antigo, mas eu lembro, o Shah da Pérsia, que hoje é o Irã, ele adorava a mulher dele, era uma mulher lindíssima, ele foi obrigado a abrir mão dela, porque ela não lhe deu herdeiros, né? Casou com a Faraday.